Olá, amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Quaresma Viva, uma jornada espiritual. E hoje, de maneira especial, nós estamos na quarta-feira de cinza, iniciando então esse tempo de Quaresma. Quarta-feira de cinza, o qual nós somos convidados a também olhar para cada um de nós, iniciando esse tempo de Quaresma, olhar para nosso coração. Como está o nosso coração? Porque na quarta-feira de cinza, onde nós lembramos que nós somos pó e ao pó iremos voltar, nos lembramos que nós somos falhos, pecadores, miseráveis e precisamos assim nós convertermos o nosso coração, uma mudança de vida. Por isso hoje nós iniciamos esse tempo da Quaresma iniciando com a quarta-feira de cinza, justamente para lembrarmos quem nós somos, de onde nós vimos, para onde nós vamos. Nós viemos de Deus e para Deus nós iremos voltar. Lembremos-nos que somos pó, tudo aqui passa nessa terra, simplesmente Deus permanece. Por isso nós queremos iniciar hoje esta jornada quaresmal, também relembrando de quem nós somos. Somos filhos de Deus. E se viemos de Deus, para Deus também iremos voltar. Mas para voltarmos para Deus, precisamos também converter o nosso coração. Porque o nosso coração muitas vezes está ainda duro, fechado, ou muitas vezes precisamos ainda de conversão. E por isso o tempo da Quaresma é esse tempo que vai nos ajudar também a converter o nosso coração. Por isso precisamos meditar durante esses dias sobre a conversão. Então, o tempo da Quaresma, um tempo de penitência, de jejum, de conversão, de orações, jejuns, para justamente ajudar a cada um de nós nesta conversão do coração. E por isso nós iniciamos esse programa hoje falando da Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é justamente esse tempo de 40 dias preparando para a Páscoa do Senhor. Também no tempo da Quaresma nós relembramos o tempo dos 40 anos que o povo de Deus caminhou no deserto rumo à terra prometida. Ali só gastaria mais ou menos 40 dias para o povo chegar à terra prometida. Porém, como ainda aquele povo de Deus estava com o coração duro, fechado, eles caminharam 40 anos para ver se aquele coração se abria à graça de Deus e mudasse de vida. E por isso eles ficaram esse tanto tempo no deserto até poder chegar à terra prometida. Então também nós, nesse tempo da Quaresma, relembramos esses tempos que esse povo de Deus caminha no deserto pedindo a conversão do coração. Nós que caminhamos no deserto agora, iniciando esse tempo também quaresmal, é o tempo do deserto que nós estamos caminhando para também nós pedirmos a graça de chegarmos a Páscoa definitiva, ou seja, na eternidade com nosso Senhor. Mas também já um tempo de preparar para nós vivermos bem aqui e agora, o tempo da Quaresma, mas também preparando para nós vivermos bem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Então revivemos o tempo também em que Jesus passou 40 dias no deserto. Jesus que entra no deserto para preparar o seu espírito em oração ao Pai, para assim poder assumir o Calvário. Então nós também hoje entramos com o povo de Deus no deserto e com nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o nosso coração para vivermos bem a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Desde o século IV, a Igreja traz esse tempo como um período de penitência e de renovação para todos os fiéis e para toda a Igreja, e o qual nós temos a prática, então, do jejum, da penitência, da esmola, da abstinência, da caridade. Vai nos dizer São José Maria Escrivá: a Quaresma coloca-nos agora diante destas perguntas fundamentais. Progrido na minha fidelidade a Cristo? Em desejos de santidade, tenho buscado viver a santidade? Em generosidade apostólica, a minha vida diária se conforme
a vida de Cristo? No meu trabalho, no meu cotidiano, no meu lugar social, aonde ali eu me confraternizo com os meus, eu estou dando testemunho de Cristo neste mundo? Cada um deve responder estas perguntas sem ruído de palavras e perceberá que é necessário uma nova transformação para que Cristo viva em nós, para que sua imagem se reflita sem distorções na nossa conduta. Isso quem nos diz São José Maria Escrivá. Então agora nós traçamos esse tempo para justamente nós também trazermos a imagem de Cristo em nós, para que de fato possamos refletir Jesus em nós. Quando começa e termina a Quaresma? Então a Quaresma, ela se inicia na quarta-feira de cinza, hoje, e termina nas vésperas da quinta-feira santa. Então a Quaresma, esses 40 dias em preparação para a Páscoa, termina na quinta-feira santa. Inicia a quarta-feira de cinzas, termina na quinta-feira santa, nas vésperas, antes da missa à noite. Justamente porque depois, quinta-feira à noite, iniciamos então o Tríduo Pascal, que é justamente celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então a palavra quaresma significa isso, quadragésima, ou seja, 40 dias caminhando com Cristo no deserto. Tempo apropriado para os exercícios espirituais, liturgias penitenciais, peregrinações, jejum e esmola. Lembramos que nesse tempo também, tempo de abstinência e o jejum, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, estamos obrigados pela Igreja a observar o jejum e a abstinência de carne. Obrigados à abstinência, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão, todos aqueles que completaram 14 anos. O jejum estão obrigados os maiores de 18 anos até os 59 anos, na quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Os outros dias a Igreja nos convida a viver a penitência e a abstinência, bem como todos os dias da quarta-feira e todas as sextas-feiras durante esse tempo de Quaresma. Mas como obrigatório seria quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Então nós temos o propósito que nós precisamos viver bem esse tempo da Quaresma, para que assim possamos também traçar conosco esta caminhada rumo ao céu. Revivemos o tempo então que nós caminhamos com Cristo no deserto. Todos os anos, pelos 40 dias da grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Ao propor aos seus fiéis o exemplo de Cristo que se retira para o deserto, prepara-se para as solenidades pascais, com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial. Não podemos considerar a Quaresma como mais uma Quaresma, mas devemos viver a mistagogia do tempo presente. Estamos aqui iniciando a Quaresma. Não seria mais uma Quaresma do ano de 2025. Não, seria a Quaresma. Então somos convidados a, de fato, trazer no tempo nosso presente o mistério que nós celebramos. Então iniciar bem esse tempo quaresmal para que, de fato, vivamos esta Quaresma única na nossa vida. Um tempo de nós trazermos ao nosso coração aquilo que nós somos e aquilo que precisamos ser. És pó e ao pó has de voltar. Então a Quaresma se inicia hoje com esse tempo quaresmal e nós seguimos esses 40 dias caminhando com Cristo. São tempos particularmente apropriados para nós também rezarmos, retirarmos. E por isso, Quaresma também é como se nós vivenciássemos na igreja um retiro durante 40 dias com Cristo. Lembremos o dia em que Jesus Cristo morreu. Guarda-se então a abstinência, o jejum, na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual meditamos. O chamado do bom pastor chega até nós.
ego vocavi te nomino tuo, eu te chamei pelo teu nome. É preciso responder, amar com amor, e com amor se paga, dizendo, eis-me aqui, Senhor, tu me chamastes, et ego quia vocaste me. Quaresma é passar a água sobre as pedras, ou seja, a água que passa e vai lavando as pedras. E Quaresma também é nós entrarmos nesse tempo de purificação. A água que jorrou do lado aberto de Cristo, que vem também lavar a cada um de nós. E o que é a quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas é o princípio da Quaresma, dia especialmente penitencial, em que os cristãos manifestam o desejo pessoal de conversão a Deus. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da Quaresma como uma imersão mais consistente e mais intensa no mistério pascal de Jesus, da sua morte e ressurreição, mediante a participação na Eucaristia e na vida de caridade. A origem da imposição das cinzas pertence à estrutura penitencial canônica. A origem, então, nós temos e começa a ser obrigatória a partir do século X na Igreja. Nós, então, iniciamos desde esse tempo já aquilo que chamamos Quarta-feira de Cinzas. A liturgia atual conserva-se os elementos tradicionais, imposição das cinzas e o jejum rigoroso. A imposição das cinzas é um convite a cada um de nós a percorrer esse tempo de Quaresma como uma imersão, ou seja, aprofundar, imergir, entrar dentro do tempo em que estamos vivendo, para que de fato possamos caminhar com nosso Senhor esse tempo quaresmal. A bênção e a imposição das cinzas realiza-se dentro da missa, depois da homilia, embora algumas circunstâncias possam se mudar conforme as conferências episcopais. As cinzas então procedem dos ramos que foram abençoados no domingo da paixão de nosso Senhor Jesus, aquele domingo do ano passado ainda, do tempo quaresmal passado, que nós vivemos o domingo de Ramos. Então as cinzas procedem desses ramos, o qual nós queimamos e realizamos as cinzas para que agora, nesta outra quaresma, nós possamos iniciar o tempo quaresmal. A cinza simboliza, então, a condição débil e caduca do homem que caminha para a morte, a sua situação pecadora. A oração que procede ardente para que o Senhor venha em seu auxílio, a ressurreição que o homem está destinado a participar do triunfo de Cristo. Ou seja, nós relembramos que somos pó, relembramos que nós temos a nossa fragilidade humana, pecadora, mas que, colocada em Deus, essa nossa fragilidade, ela possa mudar, ser emergida no sangue de Cristo, para que nós participamos então da sua paixão, morte e ressurreição. Viemos de Deus, para Deus vamos voltar, mas aqui a morte não é o fim. Estamos num tempo quaresmal, simbolizado pelo roxo também, que nos lembra a penitência, que nos lembra um tempo mais rigoroso que nós podemos, assim, caminhar com Deus. Porém, não quer dizer simplesmente que é um tempo triste. Não, pelo contrário, é um tempo de nós reconhecermos as nossas misérias e entregar essas nossas misérias a Cristo. Porque, por meio da morte, paixão e ressurreição de Jesus, Ele também pode nos dar a graça de ressuscitar com Ele. E é o que nós pedimos nesse tempo de Quaresma. Nós vamos viver esses 40 dias entregando a Cristo as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas penitências. Para quê? Para que Jesus possa modelar em nós um homem novo, uma mulher nova. E é por isso que devemos viver bem o tempo da Quaresma. Então aqui é momento de refletirmos quem nós somos. E às vezes o homem velho que ainda está em nós, o pecado que ainda está em nós, para que nós possamos, fazendo esse tempo de caminhada com Cristo, possamos de fato entrar no caminho de conversão, ou seja, mudança de vida, mudança de direção, deixar para trás aquele homem velho,
Assim como o povo de Deus deixou para trás o tempo da escravidão do pecado no Egito e saiu agora em busca da terra prometida. Nós também devemos assim fazermos um balanço da nossa vida, deixar para trás, agora, quarta-feira de cinza, deixando para trás o homem velho, a mulher velha, iniciando agora uma jornada nova, iniciando agora um tempo novo, um tempo de conversão. Por isso é tempo também de pensarmos nos nossos pecados, aqueles pecados que muitas vezes a gente nem consegue vencê-los. Então o tempo da quaresma é tempo de nós refletirmos sobre esses pecados, pedirmos a graça de fato de abandonar o pecado, para assim traçarmos um percurso novo, uma vida nova, uma vida com Cristo. Por isso, a quaresma não é tempo simplesmente de tristeza, tempo penitencial, mas não é tempo de tristeza, pelo contrário, tempo de se alegrar com Cristo, simplesmente porque Ele viveu a sua paixão, morte e ressurreição para dar vida a cada um de nós. E é essa vida que nós pedimos nesse tempo da quaresma. Então, a quaresma, os exercícios que nós realizamos, a abstinência, a penitência e tantas outras realidades que nós fazemos nesse tempo, é justamente uma forma de Deus modelar o nosso coração para assim purificarmos e ganharmos o céu. Então não é simplesmente eu vou ofertar aqui uma dor, um sofrimento, vou ofertar o meu jejum. Jesus não precisaria de nada disso. Quem precisa somos nós. Então nós fazemos e ofertamos a Deus para Deus nos ajudar a converter o nosso coração. Então é como se fosse um exercício para fortalecer a nossa alma esse tempo de quaresma. Quanto mais fores de Cristo, maior graça terás para a sua eficácia aqui na terra e para a felicidade eterna. Então precisamos nos conformar a Jesus Cristo. Mas tem de decidir a seguir o caminho da entrega, a cruz às costas, com um sorriso nos lábios, com a luz na alma. Via sacra, onde nós tomamos ali, Jesus toma a sua cruz e segue adiante o caminho do Calvário. Assim nós hoje somos convidados a tomar a cruz com Cristo e seguirmos também felizes, caminhando com Ele, assumindo o nosso Calvário e a nossa cruz. Então o convite da igreja para nós nesse tempo convida a fazer cada um de nós desse tempo como um retiro espiritual, em que o esforço da meditação, da oração, deve ser sustentado pelo esforço de mortificação, mortificar os nossos sentidos. E essa mortificação pessoal, cuja medida é deixada à livre generosidade de cada um. Bem vivida, a quaresma conduz a uma conversão pessoal autêntica e profunda, a fim de participar na festa maior do ano, domingo da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Há um ambiente, uma espécie de medo à cruz, a cruz do Senhor. É porque muitos começam a chamar cruzes todas as coisas desagradáveis. E por isso muita gente não quer assumir a sua cruz. Pelo contrário, assumir a cruz é estar ao lado de Cristo na cruz. Na paixão, a cruz deixou de ser símbolo de castigo para converter-se em sinal de vitória. A cruz, então, é o emblema do Redentor. A vida, morte e ressurreição de nosso Senhor. Jesus assume a cruz, instrumento de muitos que era condenação, e passou agora a ser instrumento de salvação. Então não deixe também isso cair no coração, simplesmente não querer assumir a cruz, porque às vezes a gente pensa na cruz só aquilo que é ruim, mas principalmente assumir a cruz é assumir esse instrumento de salvação que Jesus deixou para nós. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o convite que Jesus faz para cada um de nós nesse tempo quaresmal. E a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres da Igreja insistem sobretudo em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprime a conversão para a relação a consigo mesmo, com Deus e com os outros.
A partir da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, como meios de obter o perdão dos pecados, os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas da penitência e a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Então a penitência é justamente isso. Nos ajuda em relação a conosco mesmo, mortificar os nossos sentidos, as nossas paixões, que muitas vezes estão desordenadas. Nos ajuda também a mudar em relação a Deus, nós que precisamos abandonar o pecado e viver na graça com Deus, e nos ajuda também para com os outros, ou seja, a caridade. E a caridade que nos ajuda também, não simplesmente só dar esmola, mas a maior caridade é amar o próximo, como Deus nos ama, dando a sua vida por cada um de nós. Então, nesse tempo de penitência, a penitência interior é justamente isso. Essas três ações nos ajudam para comigo, para com Deus e para com o próximo. E é o que nós precisamos também exercitar esse tempo: o jejum, a oração e a esmola. O jejum modifica as nossas paixões, a oração nos faz em relação a Deus, a ter um contato com Deus, a abandonar o pecado e a buscar a Deus, e a caridade, a esmola, nos ajuda a olhar para o outro, mas nem simplesmente dar por dar, mas olhar para o outro e ver Cristo na pessoa do outro. É o que nós precisamos, assim, então, realizar nesse tempo quaresmal. E nós temos muitas outras formas de penitência, podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, especialmente no tempo da quaresma e no tempo penitencial das sextas-feiras. Então você possa já também pensar em algum propósito quaresmal, seja se você for fazer um propósito para todos os 40 dias na quaresma, ou se você for fazer um propósito diário, mas que cada um de nós precisamos olhar para dentro de nós e assim fazermos bem esses propósitos para nos ajudar então a viver o jejum, a esmola e a oração. A conversão é uma obra de um instante, a santificação é a tarefa de toda a vida. A conversão é a obra para agora, no mesmo instante. Cada dia, cada momento, precisamos converter o nosso coração. E a santificação, ou seja, sermos santos, é uma tarefa para a vida toda. Precisamos, então, todos os dias da nossa vida, buscar fazer bem essa tarefa, ou seja, a santificação da nossa vida. Precisamos, então, olhar para dentro de nós e pedirmos a graça na quaresma da conversão do coração. E assim que nós possamos também, nesse tempo quaresmal, realizar bem essas práticas. Então nós temos aí várias práticas que nós podemos realizar, além da penitência, do jejum, da oração, da esmola, outras práticas que você possa estar fazendo também para viver bem esse tempo de quaresma. E todos os dias nós iremos deixar aqui algum propósito diário para também te ajudar nesse tempo de quaresma você se unir mais a Cristo e mortificar também os seus sentidos e viver também a esmola. Por isso hoje deixo como um propósito no nosso dia, quarta-feira de cinza, o qual somos convidados a observar o jejum e a abstinência. O jejum que eu posso ou beber a pão e água daquele dia, que é um jejum que muitos realizam, mas o jejum também que a igreja nos traz seria você tirar alguma refeição completa do seu dia. Então, nós teríamos 3 refeições completas no dia. Seria o café da manhã, o almoço e a janta. Então, você poderia tirar um dessas 3 refeições, você já está cumprindo bem o seu jejum. Claro, não quer dizer que as outras refeições que eu vou fazer, eu vou ali comer para empanturrar. Não, eu tenho que observar. É tempo de penitência. Então, eu posso tirar uma refeição completa, ou o almoço, ou a janta, ou o café da manhã, e ao longo do dia comer as outras refeições, mas com muita tranquilidade, sem exagerar na comida, e isso nós precisamos observar. Ou então também eu posso, alguns realizam este jejum de às vezes pão e água, passar o dia todo sem comer,
Mas isso você deve também analisar, cada um deve analisar assim. Se eu consigo fazer um jejum mais rigoroso ou se eu vou fazer o jejum tirando alguma refeição. Porque também não adianta, se nós passarmos mal, aí eu vou perder a graça, porque aí eu vou precisar até ir para o hospital. Então não é assim que a gente faz. Então cada um analisa a si mesmo para realizar bem o jejum. Então o jejum estão obrigados os maiores de 18 anos até aos 59 anos. Antes dos 18 e depois dos 59, então não estão obrigados a observar o jejum. Seja hoje, quarta-feira de cinza, seja na sexta-feira da paixão. Então, como um propósito diário para nós hoje, além de observar o jejum e fazer alguma penitência, nós possamos também fazer a oração, aquela oração da confissão dos nossos pecados que realizamos na missa, confesso a Deus Todo-Poderoso. Então, rezar aquela oração pedindo já a graça da conversão do coração durante esse tempo que nós iniciamos a quaresma. Hoje, nesta quarta-feira de cinza, lembramos que nós somos pó e ao pó iremos voltar. Então, que nós possamos fazer essa oração ao longo do nosso dia, relembrando que eu sou realmente miserável, pecador, mas que com a graça de Deus eu possa assim abandonar o pecado e viver na graça de Deus. Então nós temos esse propósito para esse dia. E também lembramos que hoje é dia de abster-se de carne. Então fica obrigado todos acima dos 14 anos de idade a abster-se de carne nesse dia de hoje e também na sexta-feira da paixão. E os outros dias da quaresma como uma penitência nas sextas-feiras e nas quartas-feiras. Tá bom? Então, que nós possamos viver bem esse tempo, caminhamos juntos para o céu. E deixo-vos aqui a bênção de nosso Senhor. Então, deixo-vos a bênção para nós iniciarmos bem esse tempo de quaresma e assim caminharmos com Cristo nesta quaresma viva, uma jornada espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembra-te que és pó e aos pó has de voltar.